Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo de hoje e definitivamente transparência não é com o Barroso, ou pelo menos o conceito de transparência dele é muito diferente do nosso. Ele simplesmente negou à Folha de São Paulo acesso a informações, dados sobre gastos de ministros em viagens internacionais. E ele não pode fazer isso. Lei de acesso à informação. Ele é obrigado a fornecer esses dados. Os caras operam acima da lei. Mas a pergunta é, o que o Barroso está escondendo da gente? Detalhes daqui a pouquinho. Antes disso, outras matérias. A primeira, países da América Latina exigem fim da perseguição a opositores na Venezuela. Paraguai, Uruguai, Argentina, Guatemala, Costa Rica e nada de Brasil, porque o Lula é incapaz de criticar o Nicolás Maduro. Ele acha, né, que o processo eleitoral da Venezuela é justificável, no mínimo justificável. As pesquisas indicam uma derrota cachapante do Maduro, só que o resultado a gente já conhece. É 50,1% para o Maduro e 49,9% para a oposição. O cara disse que caso ele não vença, vai ter um banho de sangue, uma guerra civil. Aí chega o Celso Amorim, o chanceler oficioso, fã do Hamas, e diz, não, ele está falando sobre luta de classes, né? Deu aquela passada de pano. Mas tá aí, gente, tá aí. O TSE mandou observadores. Mas para observar o quê, TSE? O que vocês vão observar na eleição? Vocês vão voltar para o Brasil e vão dizer que foi tudo ok? Porque se vocês disserem que não tiveram acesso à apuração, vocês não podem dizer que tudo transcorreu na normalidade. Mas a gente está falando do TSE, né, pessoal? Então, vamos deixar para lá. Enfim, tá aí a informação para vocês. Vários países latino-americanos questionando a Venezuela e o Brasil de fora, porque o Lula gosta do que é praticado por lá. Se ele pudesse, ele faria a mesma coisa por aqui, se é que já não fez. Essa segunda notícia aqui, gente, eu fiz essa previsão aqui para vocês, mas, assim, não é que eu esteja me gabando, não, porque isso aqui era a coisa mais óbvia do mundo. Né? O condenado pelo assassinato do Tim Lopes, jornalista da Globo, né, que foi torturado por horas e queimado vivo depois, o condenado, um traficante condenado por esse crime, recebeu, né, aquela progressão de pena. Permitiram que ele deixasse a cadeia antes do fim da sua pena. O que será que o Zeu vai fazer? Né? Não, ele vai ser ressocializado. Ele vai, sei lá, ele vai comprar um carro, vai trabalhar como Uber, ele vai ser contratado por um supermercado, vai trabalhar de caixa, empacotador, ele vai fazer um concurso público, né, de repente para gari. Mas não, eu falei para vocês, esse cara vai fazer a mesma coisa que fez o André do Rap. Vai desaparecer e ninguém nunca mais vai ter notícia dele. Mas dito e feito, ele não apareceu para instalar a tornozeleira eletrônica. A pergunta é, como soltam o cara? Como soltam o cara sem colocar a tornozeleira? Quer dizer que você libera o cara, aí depois ele tem que voltar em 5 dias para colocar a tornozeleira? Ele já não deveria sair da cadeia com a tornozeleira? Coisas que ninguém sabe explicar. E é aquilo, pessoal. Quando o cara é um criminoso desse nível, tem uma estrutura ali por trás, qual a diferença de você ter uma tornozeleira? Você vai sair do Brasil. O cara vai lá, arranca a tornozeleira e dane-se. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Todo mundo sabia. E tá aí o resultado. Esse é o Código Penal brasileiro. Amante de bandido. Precisa mudar. Fazer o quê? O exemplo a gente tem na presidência da República, né? É o exemplo que a gente tem. Vamos lá, pessoal. Serviço secreto americano admite que recusou pedidos de reforço de segurança de Donald Trump. E, pessoal, não foi um pedido, 2 pedidos, foram 2 anos de pedidos. Durante 2 anos, a equipe do Donald Trump pediu reforço na segurança. E isso foi negado durante 2 anos, culminando com o que a gente viu na Pensilvânia. Né? Aí não tem como você não questionar, você não se perguntar pelo menos, né? Será que eles queriam que isso acontecesse? Hoje, quem esteve no Congresso americano foi a diretora do Serviço Secreto. E gente, foi bem constrangedor. Não posso trazer as imagens aqui para vocês porque tem direitos autorais, eu também não teria tempo de fazer as legendas, tá? Mas a parte mais constrangedora foi quando uma representante, equivalente a deputada, né, republicana, perguntou para ela,
Você sabe dizer quantas cápsulas, né, do rifle usadas estavam no telhado daquela estrutura? E ela falou, sim, eu sei quantas foram encontradas. Tá, quantas? Não posso falar. Para isso a senhora tem que perguntar para o FBI. Aí a deputada chegou e falou assim, minha filha, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tá? Você está dizendo que sabe quantas cápsulas foram encontradas no telhado, você conversou sobre isso com o FBI e você está se recusando a passar essa informação? Porque você não pode passar essa informação? Ela fala, não é que eu não possa, eu não vou passar. Então, assim, é uma situação tão clara, né, o que aconteceu, que a gente tem receio de chegar aqui e falar, né, mas você tem que realmente fechar os olhos de uma maneira que não tem como. Tá? Durante 2 anos, a equipe Donald Trump pediu reforço na segurança, isso foi negado. A gente tem uma diretora do serviço secreto que se recusa a compartilhar informações com o Congresso americano. E repito aqui, ela própria admite, ela poderia passar a informação. Ela se recusou a passar essas informações. Isso é só um detalhe, tá, pessoal? Tem muito mais, tá? Então, realmente, é uma coisa terrível que aconteceu por lá, é muito óbvio, mas a gente tem que se resguardar e dar uma segurada aqui. No momento, lá nos Estados Unidos, a grande discussão é quem vai entrar no lugar de Joe Biden. A favorita disparada é a Kamala Harris. Agora ainda existe ali uma esperança entre os democratas da Michelle Obama assumir essa vaga. O Barack Obama é contra o nome. Eu falei para vocês no primeiro vídeo, ele não tinha se manifestado ainda. Agora ele se manifestou. Tá? Ele é contra que a Kamala Harris seja indicada desta maneira. O Obama queria que esperassem até a convenção do Partido Democrata e isso fosse votado na convenção. Tá? A decisão pelo novo nome. Ele não quer que seja Michelle. Então não é assim, eu quero isso aí porque eu quero que a minha esposa seja a candidata. Não é nem isso. Tá? Ele deve ter algum outro nome em mente. Então, a situação é essa. No que depender do Obama, não será a Kamala, isso será votado na convenção do Partido Democrata, que acontece nos próximos dias, mas o resto dos peixes graúdos do partido já se manifestaram em favor da Kamala Harris. Tá, pessoal? Agora vamos lá, vamos conversar sobre o Barroso. O título da matéria, STF, sob Barroso, sob comando do Barroso, ignora a lei de acesso à informação e omite dados de viagens de ministros ao exterior. Tá, pessoal? A gente teve aquela polêmica recente, né, diárias de até R$100 mil para a segurança de ministro. Isso é um absurdo completo, porque são viagens que não são viagens oficiais. Se um ministro do STF é convidado para palestrar em uma universidade na Europa ou nos Estados Unidos, ele não está indo lá como ministro do STF, pô. Não está mesmo. É função de ministro, tá lá na Constituição. É função do ministro do STF dar palestra em universidade na Europa, nos Estados Unidos. Não. Então é uma escolha pessoal do ministro. O Estado não tem obrigação de bancar a segurança do ministro do STF em uma viagem como essa, para participar de um evento privado. Mas não, a gente paga a passagem de primeira classe, caso o ministro queira que seus assessores viajem também de primeira classe, eles viajam. É o único órgão do Brasil que tem esse privilégio. Aí a gente ainda tem que bancar a segurança, porque senão, se for contratar uma segurança de lá, vai ter que ensinar para o cara a rotina do ministro, que deve ser muito diferente da rotina de todo mundo, né? Mas o que aconteceu foi isso. Eu vou ler aqui alguns trechos da matéria que trazem algumas informações que realmente deixam a gente com a pulga atrás da orelha, pessoal. A gente comenta na sequência. O STF omitiu dados sobre viagens dos ministros da Corte em pedidos feitos pela Folha por meio da Lei de Acesso à Informação. O tribunal, sob o comando do ministro Luiz Roberto Barroso, disse não ter informações sobre eventos internacionais que tiveram a presença dos integrantes do órgão. Mas como assim? O Supremo ainda indicou para pesquisa uma página com dados desatualizados sobre despesas com servidores. O link não mostra, por exemplo, as diárias de quase R$100 mil pagas a um segurança do ministro Dias Toffoli, que o acompanhou em viagens a Londres, no Reino Unido, e a Madrid, na Espanha. Para quem não sabe, ele foi assistir a final da Champions.
Tá? Final da Champions, e a gente bancando segurança do Toffoli. Também não permite localizar as diárias de quase R$40 mil pagas, também para a segurança de Toffoli, semanas mais tarde por outra viagem ao Reino Unido. Abre aspas. O tribunal não tem informações sobre eventos internacionais que tiveram a participação do ministro Dias Toffoli, e as despesas com segurança em viagem internacional do mesmo ministro no período solicitado estão no portal da transparência, não encontraram. As informações sobre segurança institucional são protegidas, mas o tribunal divulga o total de despesa realizada, fecha aspas, disse a pasta em uma das respostas enviadas via LAI. No início da noite deste domingo, após a publicação desta reportagem ontem, Barroso disse em nota que o texto da Folha contém imprecisão e injustiça. Não tem como ser impreciso se não tem informação. Ele também afirmou que não faz qualquer sentido a referência a seu nome no título da reportagem. Como assim? Ele é o presidente da casa. A personalização mais se aproxima da maldade, disse o presidente do STF. Bom, pessoal, isso aí ou é desleixo com controle nos gastos públicos, no orçamento do Supremo Tribunal Federal, ou então é ausência total de transparência. Como assim? O ministro da STF viaja a lazer para assistir a um jogo de futebol e você não pode, através da lei de acesso à informação, ver quanto ele gastou com segurança, quanto nós gastamos. Ele gastou não, quanto nós gastamos. Quanto do nosso dinheiro foi usado pelo Dias Toffoli para participar desse evento. Como assim? Eles omitiram aí, pessoal, viagens para passar Réveillon nos Estados Unidos. Vejam só, 2 ministros, que ninguém sabe quem são, os nomes não foram divulgados, viajaram para passar o Réveillon de 2023 para 2024 nos Estados Unidos. Também com seguranças, bancados pelo erário. E aí você não sabe quem são os ministros, onde eles foram, quanto foi gasto. Você não sabe de nada. Repetindo, qual a obrigação do Estado de bancar segurança de ministro em festa de Réveillon nos Estados Unidos? É por isso que o Barroso não quer que a gente saiba, porque ele não quer ser questionado. O Barroso gosta de operar acima da lei. E não dá, né, gente? E aí depois ele fica reclamando porque a gente questiona. O que o Barroso está querendo esconder? A gente é obrigado a confiar nele? Como na época em que ele era presidente do TSE? Não, tem que confiar. A garantia sou eu. Né? O processo é extremamente transparente. Mas peraí, cara, a gente não está conseguindo, a gente não tem acesso, não interessa. Eu estou falando para vocês que é transparente e eu estou dizendo que vocês precisam confiar no papai. É a mesma coisa aqui. A gente não pode questionar, isso aí não levanta dúvidas sobre a conduta dos ministros, a conduta do tribunal, na verdade. Por que ele está escondendo isso? Tem alguma coisa errada lá? Barroso. Não adianta depois você vir reclamar, dizer que é fake news, desinformação, ou mesmo da Folha, né, maldade da Folha, quando você não oferece essa resposta. Se não tem nada errado, por que você esconde? Se não tem nada errado, por que você desrespeita a lei que te obriga a fornecer essas informações? Porque ele não quer ser questionado. É assim que funciona a cabeça de pessoas como Barroso. Eles estão acima de tudo. Eles estão planando muito acima das nuvens. A gente não pode alcançá-los, não pode encostar um dedo neles. Fazem o que querem e ninguém pode dar um pio. Isso não é democracia. Não é novidade para ninguém isso, né? Mas tá aí, pessoal. Em resumo, é isso, tá? Ministros fazendo viagens internacionais para participar de eventos privados, dar palestras, ou então para se divertir, por lazer. Final da Champions, festa de Réveillon. Nós bancamos a segurança deles, apesar das viagens não ter nada a ver ali com a função precípua deles como ministros do STF, e nós não podemos saber como o nosso dinheiro foi gasto. Isso é ilegal. E quem fez o pedido foi a imprensa profissional, a Folha de São Paulo, parça de longa data do STF. Isso é um escárnio. Mas é Barroso, né, gente? É tudo transparente, assim como era o processo eleitoral. Um forte abraço e a gente se vê por aí.